Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Sabedoria Cast. Hoje nós temos uma convidada especial, porque está chegando o Dia das Mães e eu trouxe a minha mãe pra gente conversar um pouco sobre maternidade. Ela vai contar um pouco da história dela. E enquanto vocês vão chegando aí, já tem um pessoal chegando, eu quero que vocês vão deixando aqui nos comentários boa noite pra eu poder ir saudando vocês, recepcionando vocês. E já envie essa live para sua mãe. Se você não tá assistindo junto com a sua mãe, envie essa live para sua mãe para ela poder assistir. Ou então chama ela, fala: mãe, vamos assistir essa live, porque essa live vai ser muito boa. A Ana tá fazendo com a mãe dela, então ela vai contar várias coisas sobre evangelização, maternidade, enfim, a gente vai falar sobre vários assuntos muito legais. Então eu já chamo a sua mãe para assistir junto, família, enfim, quem vocês quiserem. A Arliane tá aqui na live, já deu boa noite. Maju, boa noite. Esther, Silvano, Elisa, Berenice. Tem alguma mamãe aqui? Vânia, Lili, Rawane, o Lucas, meu noivo, Danilo. Sejam muito bem-vindos. Gente, e aí, tem alguma mamãe aqui? Se tiver alguma mãe, vai ser legal. Vocês podem colocar aqui, eu sou mãe... Ou então tô assistindo com a minha mãe. Ó, tem o pessoal da Califórnia assistindo a gente. Sejam muito bem-vindos. Bom, como eu estava dizendo, vocês ainda não tinham chegado, provavelmente. Eu trouxe a minha mãe hoje pra gente conversar e bater um papo. Ela que é a convidada do Sabedoria Cast de hoje. E eu queria explicar um pouco pra vocês o que é o Sabedoria Cast. Só pra quem tá chegando aqui, talvez nunca tenha ouvido falar, não conhece ainda esse quadro. Bem... É o seguinte, toda quinta-feira nós temos um podcast que se chama Sabedoria Cast, onde eu trago convidados para falar sobre vários assuntos, contar a história da vida deles, de conversão, e enfim. Então, toda quinta-feira às 8 horas da noite vocês podem vir aqui no meu perfil que vocês vão encontrar um episódio novo de podcast ao vivo para vocês assistirem com um convidado especial. Eu vi que já tiveram várias mães aí postando... Várias mulheres, meninas falando que estão com as mães também. Então sejam muito bem-vindas, é uma alegria recepcionar vocês. Então agora eu já quero começar aqui. Essa daqui é a minha mãe, gente, quero apresentar vocês, Márcia. E ela vai se apresentar, contar um pouquinho sobre ela primeiro, só para vocês conhecerem ela. Boa noite, meu nome é Márcia. Eu não sei se vocês já tinham visto alguma vez, né? Eu sou mãe dessa linda Ana Luísa. E ela me convidou pra gente bater um papinho aqui com vocês, né? É um prazer, viu, gente? Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui falando com vocês, com as mães, né? E eu sou de Ribeirão Preto mesmo. Não nasci aqui, nasci numa cidadezinha pertinho daqui, mas vivi minha vida inteira aqui em Ribeirão. Sou dentista há 31 anos e agora servidora pública, estou no serviço social também, né? E é isso. E é só tudo isso. Bom, e o que eu queria perguntar pra gente começar é como que foi o processo de conversão da minha mãe. Eu quero que ela conte um pouco pra vocês. Quando eu era mais nova, gente, tinha uma prima minha que sempre vinha aqui em casa. E ela era quase que uma irmã, assim, né? Ela vinha muito. E minha mãe, ela contava tanta história pra gente que eu falei, nossa, minha mãe, ela é a rainha das histórias, né? Então ela vai contar as histórias um pouco dela, falar como que foi o processo de conversão, como que ela se encontrou com Jesus, se ela sempre foi católica. Eu já sei a maioria das histórias, mas pra mim não vai ser novidade, mas vocês vão gostar bastante de saber. E aí, mãe, como que foi seu processo de conversão? Como que você se aproximou de Deus? Conta um pouco. Então, a minha família, ela sempre foi católica. Meu pai bem católico, já arrastava minha mãe desde lá do noivado deles, já levava pra missa todo domingo, tinha que ir na missa e depois namorar, senão não podia namorar. Então ele sempre foi católico. E ele obrigava eu e meu irmão a ir na missa todo domingo. A gente tinha que ir na missa todo domingo. Inclusive eu não gostava muito, porque era bem na hora do meu programa predileto, gente, da TV. Mas tinha que ir. E com isso criou-se assim, um hábito, né, de ir à missa todos os domingos. Mesmo a gente indo um pouquinho empurrado, mas já foi evangelizando, aquilo vai caindo no coração, né? Não gostava, mas aí vai caindo, vai caindo. E aí sempre segui na religião católica.
Lá pela minha adolescência, a minha prima me chamou para participar de um grupinho de jovens. E esse grupinho a gente jogava vôlei, adorava, encontrava os jovens, né? Só que aí me chamaram para um acampamento. Aí cheguei, nossa, fiquei animadíssimo, um acampamento com jovens, e eu sou meio eufórica, assim, pra reunir galera, né? Sanguínea. E aí cheguei, tinha certeza que meus pais iam deixar, né? Confiavam em mim, na minha prima. Aí meu pai falou, você não vai. Nossa, meu mundo caiu. Porque todos os meus amiguinhos ali iam, né? Era um final de semana, ia acampar. Ah, eu fiquei muito triste. Mas aí meu pai já sabia que era um grupo cristão, não católico. E aí eu falei, pai, mas a gente não vai só fazer religião, a gente vai jogar, a gente vai brincar. Ele falou, você não vai. E aí eu fiquei muito triste, chorei, me desesperei, mas obedeci, porque eu sempre fui de obedecer meus pais, né? E aí cresceu em mim esse desejo de buscar algo mais. Se já não posso ir lá no grupo cristão, então vou ver na minha igreja o que tem que a gente possa, né, reunir com os jovens. E aí, era muito novinha, não tinha nada pra minha idade, né? Aí eu ia com a minha mãe no grupo de oração. Chegava lá, aquelas palestras mais pra gente mais velha, né? Aí eu ficava lá. Mas também ia caindo no coração, ia caindo. As músicas, aprendi a cantar. Até que teve um convite para uma experiência de oração. Eu tinha 13 anos. E eu falei, agora eu vou. Mesmo que não é só de jovens, mas agora eu quero ir. Eu tinha uma busca interior, né? E aí fui, eu e uma amiga. Até numa cidade vizinha aqui em Brodowski. E foi muito bom, gente. Lá, assim, a gente rezou bastante. E eu recebi o batismo do Espírito Santo. Tão jovenzinha, né, já receber, foi uma bênção na minha vida, porque eu nem sabia o que era, mas Deus já estava preparando meu coração, já estava tocando na minha alma, né, fazendo grandes coisas, mesmo até sem eu nem entender nada. E aí dali, continuei o Crisma, acabou a Crisma e a gente resolveu fazer um grupo de jovens na nossa igreja. E foi uma bênção, nosso grupo de jovens tinha muita gente, conhecemos bastante gente. E a gente fazia festa, a gente rezava, a gente cantava, a gente fazia de tudo, né? E foi maravilhoso, aí foi meu crescimento dentro da igreja. Aí fui fazer a faculdade, consegui ficar firme na faculdade, porque muitas vezes a cabecinha muda na faculdade, né? Vem os pensamentos do mundo, mas essa base sólida permaneceu. A base que o vô... que obrigava na missa deu certo, né? Valeu muito. Mesmo a gente indo obrigada, depois foi despertando. Foi muito bom. Por isso que os pais precisam também ser firmes, assim, né? Com os filhos. Hoje eu agradeço meu pai, já falecido, mas se não fosse ele, sinceramente, quem que quer ir na missa, gente? Ficar lá 1 hora parado ouvindo aquelas conversinhas. Para criança isso não é interessante. Adolescente, não é. Mas aquilo vai caindo no coração, vai caindo na alma, como uma chuva mansa que vai preparando a alma. Vai preparando, né? Vai plantando a sementinha. Vai. E como que era a sua vida espiritual, mãe? Assim, você sempre foi de... Você já ia no grupo de jovens, mas você sempre foi de ir na missa, depois de adolescente? Você tinha alguma prática com Deus que você gostava? Como que era a sua relação com Deus, assim? Então, eu sempre tive uma busca, assim, com Deus. Eu sou uma pessoa muito amorosa, então eu buscava esse carinho com Deus, que eu queria sentir bastante a presença de Deus. E graças a Deus, Ele sempre se manifestou nas pequenas coisas, no dia a dia, através das pessoas. Eu sempre pude perceber bastante a presença de Deus. E sempre permaneci na igreja, né? Acontecesse o que acontecesse, eu estava ali. Na quinta-feira, toda quinta-feira em adoração, mesmo que eu estava sozinha, eu e Deus, toda quinta-feira eu estava ali, orando, entregando toda a minha vida. E assim foi, a fase adulta, até chegar na maternidade também. E até hoje, né? Você até hoje. Reza sempre, reza o terço, aí, né? Eu incorporei a oração do terço diário, eu tenho uma ligação muito grande com Nossa Senhora. Eu sempre gosto de rezar o terço. Minha mãe reza, eu rezo, a Ana Luísa reza. A gente tem esse contato bem próximo com Nossa Senhora, através da oração do terço. E quando dá para ir missa durante a semana, eu dou um pulinho lá também.
porque eu quero me abastecer e nada melhor, né, do que uma missa. A gente tava indo até junto, né, esses tempos atrás, quando dava. Às vezes ela chegava cansada do trabalho, vamos pra missa? Vamos. Aí um incentivava o outro, né? Até quando dá a gente vai, né, mãe? Nossa, é bom demais. Nossa, a missa na quaresma tava sendo maravilhoso, nossa. Aí a gente dá muita força, abasteceu bastante. E agora eu quero entrar um pouco mais no tema de maternidade. Agora que o pessoal já conheceu um pouco mais sobre você, sobre a sua história. Como que foi a sua experiência com a maternidade? Você sempre quis ser mãe? Olha, eu sempre quis ser mãe. Desde pequena, eu gostava de cuidar. Eu cuidava do meu priminho que tinha 12 anos, eu gostava de dar... Quando eu tinha 12 anos, eu cuidava do meu priminho que tinha nascido, gostava de dar banho, gostava de pegar no colo, de dar comida. Eu sempre tive jeito, né? esse jeito com criança. E tinha sonho de ser mãe. Mas eu tinha o ovário micropolicístico, que é quando fica retido, né, os óvulos. E dizem que é difícil de engravidar. Então, quando eu casei, eu fiquei com medo de não conseguir engravidar. E eu sempre rezava, já pedia para Nossa Senhora que eu queria engravidar. E aí, um dia eu tava orando, eu sempre gosto de olhar num quadro que eu tenho aqui, a gente tem um quadro da Rainha da Paz, e eu converso com o quadro, né? Claro que eu sei que a Nossa Senhora não está ali, ela está representada. Mas aí eu pedi a Nossa Senhora, como que vai ser? Será que eu vou ter dificuldade, né? E eu senti ela falando no meu coração que não era para eu me preocupar, que eu ia engravidar naturalmente. E assim foi, graças a Deus. E como foi sua experiência com a maternidade? Então, a experiência com a maternidade, ela é assim, a gente não tem a menor ideia. Quando a gente olha um bebezinho lá, tão lindo, cheirosinho, com aquela roupinha encantadora, com aquele sapatinho lindo, a gente fala, ai, que delícia ser mãe, ai, aquelas fotos lindas. A gente não tem a menor noção do que é passar uma noite em claro, 2 noites em claro. A Ana Luísa, quando nasceu, chorou 40 noites. Então, assim, no começo é um pouquinho assustador, né? A gente assusta com a responsabilidade de não dormir. Então, fisicamente, você tem que ficar dando mamar toda hora, o peito racha, sangra. Então, é um desafio bem grande. Eu acho que muitas mães passaram por isso. E eu tinha muito leite, então me deu febre do leite. Nossa, é uma dificuldade no comecinho, né? Mas depois você vai pegando o jeito. Mas, gente, mesmo que eu tivesse que passar por isso ou por coisas piores, eu queria ser mãe. Porque eu me realizo como mãe, é uma vocação mesmo. Eu gosto de cuidar, não só da parte física, mas eu gosto de saber que tem uma pessoa que tá tão próxima de mim, né? Que eu posso ajudar, que eu posso estar sempre por perto. Então é uma vocação mesmo, é um pedaço, né? de você, né? Isso é muito legal. A Kai falou assim, mas o amor supera, né? O amor supera, gente. O amor supera mesmo. Eu sei que tem muitas mães que ficam pensando assim, ai, meu peito não vai ser o mesmo, a minha barriga vai dar estria, o meu cabelo vai afinar, ai, como que eu vou fazer colocar mais uma pessoa no mundo para sofrer? Gente, mas a maternidade é um dom de Deus. É uma coisa tão linda, como a Ana Luísa de vez em quando fala, né? Que você gerar uma alma para Deus, que vai ser eterna, que vai estar lá no céu. Então é maravilhoso. É participar do dom da criação, né? É um grande privilégio mesmo, né? Não é realmente a quem é mãe aí, vocês fazem parte de um grande privilégio que é gerar uma alma mesmo, né? A gente passa uns perrengues, né? Igual agora ela teve que tirar o siso, mesmo grandona desse tamanho, a gente preocupa, Mas não vê a hora, preocupa, né? não vê a hora que já sara, que fica boa, mas é maravilhoso. É aquela frase, é justo que muito custa aquilo que muito vale, né? Porque apesar de tanto sofrimento, que eu ainda não conheço, né? Mas ela tem a propriedade para falar, ainda assim vale a pena, né? É uma coisa que colhem-se os frutos. Fala, né? Ser mãe é padecer no paraíso. E realmente, muitas vezes é padecer no paraíso, porque não é só os problemas de doença, mas muitas vezes a gente tem que esquecer os nossos próprios desejos em prol de alguém. É um serviço. Né? É um serviço, realmente. Realmente. E aí,
como que você acha, quais são as dificuldades que as mães enfrentam para educar os filhos na fé, principalmente hoje em dia? Olha, gente, às vezes eu comento com a Ana Luísa que eu acho que hoje é muito mais difícil de educar do que quando eu tive a Ana Luísa, que já estava começando essa internet mais acessível às crianças, acessível aos adolescentes. Hoje eu acho que está um pouco mais difícil. Mas eu acho assim, se você tiver presente na vida do filho, não presente abafando tudo, não pode sair para lugar nenhum que você tá ali em cima. Não, presente assim, com o olhar atento. Dá a distância, mas o olhar tá atento. E com carinho. Eu acho que não é tão difícil assim. É que hoje, talvez, as pessoas estão um pouco individualizadas. Então, cada um vai correndo atrás das suas coisas e acaba deixando os filhos um pouco soltos demais, né? Então, pra mim, eu ficava um pouquinho em cima da Ana Luísa. Ficava, é justo, né? Foi o Quando ela ganhou um iPad com 12 anos, aí começava a mexer na internet e tal. Eu nem tinha Instagram, nem tinha muito nem Facebook, sabia mexer, nem né? sabia mexer direito. Eu fiz só pra acompanhar o que ela tava mexendo. Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar atento, sim. Não ficar invadindo muito tudo que a pessoa faz, você fica ali que nem uma sarna. Grude ali. Mas eu queria saber com quem ela estava falando. E eu acho que a gente precisa estar atento, sim. É importante, né? Ficar... porque essa internet, assim, é um mundo, né, gente? E eles são tão inocentes com esses 11, 12 anos, não tem malícia na internet, do que pode acontecer. A pessoa tem acesso a tudo, né? Hoje tudo. Não tem mais, assim, você não consegue ficar eu fora tinha de senha, nada, né? Eu tinha a senha dela, eu obriguei. Eu queria ver, não tinha esse negócio de ficar escondendo nada de mim, não. Eu queria saber. Porque a gente tem que orientar, né? Porque depois que se perde, é muito mais complicado, né? E como também não ser uma mãe muito abafadora, igual você falou, né? Tem que ser também, por um outro lado, uma amiga, né? Saber ter esse certo distanciamento e, ao mesmo tempo, conseguir ver o que a pessoa... Ficar de olho, né? Ficar de olho, mas também não abafar, não se tornar uma mãe controladora, obsessiva, né? Você né? nunca foi assim, você sempre me deu um espaço. Então, eu sabia que eu podia confiar em você, que não era uma coisa doentia, né? Você tava ali realmente se preocupando comigo. E isso é muito importante. Isso eu aprendi com a minha mãe. Ela sempre foi minha amiga. Eu acho que, assim, mãe não tem que ser só amiga de filho. Mãe é mãe. Mãe tem que ter autoridade, mas, por outro lado, tem que ter amizade também. E a minha mãe, ela conseguia isso. Ela tinha autoridade nas horas que tinha que ser firme, meu pai, minha mãe. Mas não aquela mãe que distancia, que fica lá no pedestal. Não, fica próxima, conversa, brinca, participa das alegrias, né? Eu acho que isso é muito importante. E, assim, dicas práticas para mães que estão educando filhos agora. Geralmente elas sempre perguntam pra mim como que você me educou, né? É sempre uma curiosidade pra elas. Nossa, a Ana tá aí falando de Deus, né? Seguiu esse caminho. Como que sua mãe te educou? O que sua mãe fez, tal? Tem alguma dica prática, assim, para as mães que estão nessa fase de adolescência, muitas vezes? Então, gente, eu acho que a coisa mais importante da proximidade com os filhos é você tá por perto, mas não abafar, como a Ana Luísa falou, não abafar, ficar em cima 24 horas. Mas não necessariamente você tem que ficar falando de Jesus 24 horas pro seu filho. Ou obrigar ele na missa, do grupo de jovens, e obrigar, porque ele vai pegando raiva da igreja. Se você obriga, se você fica mandando na vida dele todo momento, ele pega raiva. Então, eu com a Ana Luísa, eu tentei assim, participar da vida dela em várias coisas. Então, sempre incentivei ela a ir fazer um balé, tocar uma música, né? Sempre tentei levar ela em tudo que eu podia a nível cultural, levar no teatro. Então você vai criando vínculos com seu filho. E isso acho que
fluiu, né? Tem que dar formação humana mesmo, É né? uma formação humana. Não é só, tipo, você tem que ir na igreja e tem que ir na igreja, e, né? E fora isso, eu levava ela na igreja, Sim. mas desde pequenininha. Chegando lá, eu não ficava obrigando ela a ficar quietinha, rezando. Se ela queria brincar com uma amiguinha, eu deixava ela brincar, até a hora que chegou uma idade que ela mesma foi se interessando pelas coisas de Deus. Então isso é natural. Tem que deixar a coisa um pouco mais leve também, né? Não pode ficar uma relação forçada, né? Não. Senão realmente espana, aperta tanto que espana. Muitas vezes minhas amigas falam, nossa, Márcia, meus filhos não vão na igreja. Mas aí, você vai na igreja? Tem que ver isso primeiro, né? Você vai todo domingo, você reza. Dá exemplo, né? Eu vou, mas meus filhos não gostam de ir. Aí vai muito do pai também chegar e falar assim, ó, tem coisa que às vezes não é só querer. Você não tem que tomar vacina? Tem. Você não tem que ir na escola? Tem. E eu acho que a religião é uma coisa que também você tem que ir, né? Mas não ser aquela coisa muito massacre, Forçada né? demais. Então tem que ser uma coisa com naturalidade, Tem que ser. né? E Eu com lembro- autoridade. Eu né? lembro que quando ela tinha uns 5 anos, eu ia numa igreja que tinha um pátio bem grande, né? Lá na Santa Terezinha Doutora. E ela brincava, ela adorava ir na igreja. Porque ela brincava, ela corria. Então eu ficava olhando ela um pouco, depois o pai dela olhava. E com isso ela foi crescendo dentro da igreja. A hora que ela viu, foi natural pra ela. Sim. Não foi forçado, né? Tinha vários amiguinhos, Sempre né? teve amigos, sempre brincou. Então, acho que vai sendo uma coisa prazerosa também. E é uma coisa que você tinha falado, né, mãe? Que também, às vezes, naquele momento a criança não gosta, o adolescente não gosta. Mas vai plantando a sementinha, igual você, né? Vai plantando a sementinha. Uma hora colhendo, sim. Uma hora Deus vai despertar. E né? às vezes não vai ser agora. Às vezes tem criança que é mais tímida, tem adolescente que fica um pouco mais arredio, né? Mas aquilo tá lá no coração dele. E o mais importante da mãe é joelho no chão. Não é tanto falar, viu, gente? Falar às vezes irrita mais. É joelho no chão. Ora, vai no Santíssimo, reza o terço, dá exemplo com a sua vida e reza, entrega para Nossa Senhora, consagra, porque uma hora, Nossa Senhora buscou ela lá longe. Daí o testemunho, né? Que vocês já Eu conhecem. já pus o terço na bolsa dela, falei, Nossa Senhora, cuida dela pra mim. Foi assim mesmo. Não sei se todo mundo que tá aqui já ouviu essa minha história, quando eu fui numa igreja evangélica, que eu tava me relacionando com um moço protestante e tal. E aí ela ficou, meu Deus, e agora? Né? Colocou um terço na minha bolsa. Eu não podia proibir, a gente não pode proibir, ela já tinha 18 anos, eu ia proibir? Não, você não vai. Nossa, Deus deixa a gente com liberdade pra escolher, eu vou proibir? Não, mas eu rezo, faço minha parte. E deu certo, Deu né? certo. Porque eu cheguei lá na igreja evangélica, a hora que eu cheguei lá, a passagem foi as bodas de Caná. Qual que é a probabilidade disso ser uma coincidência, né? Com certeza foi a ação de Maria e por intercessão da minha mãe, né? Que ficou ali rezando, colocou o terço lá, fez Rezei a parte bastante. dela. Rezou bastante, né, mãe? Que fase, né? Mas deu certo, deu muitos certo. frutos. E aí, eu tenho mais uma pergunta, mas depois também a gente pode ir conversando mais alguma coisa, que é qual que foi o seu papel na criação do meu apostolado? Como que foi, assim, pra você ver que, de repente, eu comecei a falar sobre Deus, sobre a Igreja Católica na internet? Como que foi a sua reação como mãe, assim, né? Qual que foi seu papel junto? Então, eu tinha muita preocupação. Acho que toda mãe tem preocupação, né? Com o desenrolar da carruagem, né? Dos filhos. Se eles vão pelo bom caminho, se eles vão pegando, às vezes, umas amizades não tão boas. Mas, graças a Deus, a Ana Luísa nunca me deu nenhum problema, assim, de eu ficar preocupada. Mas eu rezava muito, pedia pra Deus que eu queria que ela fosse feliz. E ela não estava feliz no relacionamento anterior dela, né? E aí eu tava no Santíssimo ali rezando, entregando, e eu senti Deus falar no meu coração que ela não ia mais ficar com aquele moço e que ela ia ser uma profeta. Aí eu não entendi, né? Porque, como assim profeta? Ela nem ia muito na igreja, ela ia, mas assim... Tinha o quê? 17 anos? Ela não ia tanto assim, não era uma pessoa de
de participar de muito grupo de oração. Não entendi, mas eu acolho, né? Quando Deus fala, você pode acolher que uma hora você vai entender, talvez mais pra frente, o que é aquilo que Deus falou. E justamente depois a Ana Luísa começou a falar de Deus no Facebook, né? Foi. Pessoal. Aí né? as amigas dela caíram de pau em cima dela, porque ela falava umas verdades assim, já Falando coisa polêmica, já. polêmica. As meninas, nossa, Meus meu amigas. Deus do céu, já queria tudo cancelar ela. E eu, como mãe, eu vi que ela não era por ali o caminho certo. Falei, filha, eu acho que você não tá no lugar certo pra você falar. Você tá falando pra pessoas que não querem te ouvir. Eles não estão dispostas a te ouvir. Não são nem católicas, às Nem vezes. são católicos, você tá talvez jogando pérola aos porcos, porque não é assim, né? Você devia criar uma página pra você falar pra quem tá interessado. Porque quem não tá interessado só vai te pichar mesmo, só vai acabar com você, né? Sim. E aí acho que ela Virou a chavinha. Ela começou a criar uma página e começou a fazer umas Era textos sobre religião, postagem, né? Poucas coisas, assim. Mas começou aí e nunca que eu imaginei que ela ia ter tantos seguidores. Nunca. Nem ela, né? Não, nunca. Nossa, foi uma coisa... E não é só ter seguidores. É É evangelizar. ter resultados. E né? ver vidas que transformadas, os testemunhos de vocês. Aí eu lembrei, olha, Deus falou que ela ia ser profeta, mas é uma profeta de hoje, né? De internet. Porque eu acho que se Jesus estivesse vivo hoje, ele também falaria no Instagram, ele também falaria. Porque quantas pessoas pode atingir, né? Através das redes mesmo. sociais. Isso é incrível. E nós estamos falando para 70 pessoas. Você imaginou uma sala de ser Então, com 70 pessoas? É Um coração incrível, sendo incrível, realmente. E assim, não é profeta de ser, lá o profeta, né, lá Sim. do Antigo Testamento. Não é isso. O profeta é aquele que fala, é a boca de Deus. Ser profeta é a boca de Deus. E ela tá falando as coisas pra transformar vidas, né? E virou meu trabalho também, né? E Você também imaginava? virou trabalho, né? Nossa. A gente nunca imaginou. Minha vida virou de ponta cabeça, do nada. Mas graças também ao apoio, né, mãe? Sempre com certeza. foi Não só instruindo, Não mas... só meu, como da minha família, da minha mãe, do meu irmão, que a gente mora aqui. E todos sempre apoiaram bastante, né? Toda a família, os avós, o pai dela, todo mundo apoiou sempre. Que é uma alegria, né, gente? Qual mãe que não quer saber do filho bem encaminhado, né? Perto de Jesus, ainda conduzindo outras pessoas. Mas essa estrada não é fácil não, viu, gente? Hoje parece assim, que legal ter uma filha que fala na internet. Mas, assim, a gente sofreu bastante. Antes dela, né? Bastante batalha espiritual. Ela ficou bastante doente. Nós sofremos bastante. Não foi fácil. Foi uma batalha bem difícil. Mas Nossa Senhora sempre falava, reza o terço. Persevera. Foi assim que eu comecei a rezar o terço todo dia, no meio da aflição, né? E foi muito engraçado, porque foi justamente um ano antes de eu começar, né, esse trabalho nas redes sociais. Foi. Que eu tive tudo quanto vocês imaginarem, gente. Era crise de pânico, era ansiedade, era dor de estômago, era tudo quanto é coisa junto misturado. Eu já nem sabia mais Coitada, minha mãe em que médico sofreu levar. muito Porque com ela isso. tinha dor no estômago, no intestino. Cada hora era um problema. Asma. Ela chegou a ficar uma semana deitada. Não descobriu o que era. Então, assim, eu sofri bastante, ela também. Mas, graças a Deus, tudo tinha um objetivo maior, né? E depois também que ela leu o livro do Padre Pio, ela viu que o Padre Pio também sofreu muito. Inclusive asma, ele tinha asma. Tinha asma e tinha problema gastrointestinal. Tinha. Olha que coincidência. E aí ela começou firme pedindo a intercessão do Padre Pio, e até hoje ele fica ali no quadrinho. Tá ali, bonitão. A relíquia dele. Então, gente, é maravilhoso. A vida com Jesus, Jesus falou, né, que não ia ser fácil. E não é fácil. Toma a tua cruz, né? Toma a tua cruz, vem e segue-me. Não é tudo maravilha, não é tudo flor. Como ser mãe também, não é tudo maravilha. Muitas vezes a gente briga também, nós somos pessoas normais. Briga, grita. Uma sanguínea e uma colérica, duas doidas. Chora. A gente fica com TPM, então, nossa ainda bem, meu Deus. Ainda bem que acabou, né, mãe? Mas a graça de Deus é muito maior,
né? E sempre tá deixando a gente em pé. Com certeza. Graças a Deus. Mais alguma coisa pra falar sobre o Dia das Mães, mãe? Eu quero desejar a todas as mães, né, que possa estar bem pertinho de Nossa Senhora, pertinho de Jesus e do Divino Espírito Santo. Que independente do que for que você estiver passando com seu filho, ou mesmo no seu matrimônio, né, problemas sérios, desemprego, doença, seja o que for, gente, para Jesus nada é impossível. Para Jesus nada é impossível. Confia em Deus. Ele pode mudar todas as situações. E acho que a mensagem desse Sabedoria Cast, que ficou muito clara, é que a todas as mães que querem educar seus filhos na fé, que querem ter filhos bem encaminhados, né, no caminho de Deus, que também querem ser mulheres, né, mães melhores, é o joelho no chão, né, mãe? Que é o joelho no chão. É o grande a boca, dica às vezes a gente tem até que usar, mas a maioria das vezes só atrapalha, viu, gente? Ainda mais adolescente que parece que a gente fala uma coisa, eles querem fazer o oposto. Não é assim? A gente já foi adolescente também, né? Quando falava assim, faz isso, aí que a gente queria fazer o oposto. Então, é o joelho no chão, muita oração. Então é isso, gente. Eu quero desejar pra vocês também aproveitar o momento. Feliz Dia das Mães. Depois eu vou aparecer por aqui também, né? Obviamente, lá nos stories. Desejando esse bom Dia das Mães pra todas vocês. Tanto as mães que estão aqui. Pra minha mamãe, que deve estar assistindo a gente. Te amo. E pras que ainda vão assistir essa live também. Que Deus abençoe a vida de vocês, mamães, o matrimônio de vocês. E também essa vocação, né? Aquelas que querem ser mães também, que estão pedindo para ser mães. Que Nossa Senhora também passe à frente da vida de todas vocês. Um feliz Dia das Mães. E a gente se vê na semana que vem com mais um Sabedoria Cast. Mãe, obrigada pela presença. Eu que agradeço. E se vocês gostarem, vocês obriguem minha mãe a voltar aqui, gente. Só me falar depois se vocês gostaram. Porque ela fala bem, ela que não sabe que ela fala bem. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Até. Tchau.